Capítulo 1141 Uma base de mentiras. A barreira está em toda a sua glória olhando para um grupo de rebeldes que planejam se infiltrar nela. Isso não deu nenhuma confiança em Tania. Tania disse ao seu conselho: eu irei primeiro e darei uma olhada ao redor exatamente como planejamos. Nós nos comunicaremos e nos moveremos de acordo com a situação. Os outros 4 líderes da rebelião assentiram. 2 deles são semideuses como ela que sobreviveram enquanto os outros 2 não. Os outros 2 são como servos mortos de Tania. Eles tiveram sorte de se tornarem transcendentes por conta própria. Semideuses ou não, todos os 5 querem se tornar deuses. Esse é o principal objetivo de nos unirmos e resistirmos ao reino da vida. Claro, seus seguidores não sabem disso. Eles não sabem que seus líderes têm motivos egoístas. Esses seguidores ignorantes se enquadraram em 2 categorias principais. A primeira categoria são os teóricos da conspiração que acreditam que o Pai Árvore é responsável pela invasão dos demônios e pela morte e destruição que foi desencadeada em seu plano pelos demônios. Este grupo também acredita que o Deus Rei é mau porque usa algumas pólens viciantes para criar liderança em seus seguidores. Ninguém ouve, é claro. As pessoas apenas balançam a cabeça e se perguntam de onde tiraram essas ideias absurdas. A história afirma claramente que o Deus Sol e a Árvore da Vida, que, aliás, são iguais, ajudaram a proteger o povo do avião quando o Deus Rei anterior, que era um ditador e estava furioso porque as pessoas não o ouviram, desencadeou a praga de demônios no avião. Este conhecimento é senso comum, então os teóricos da conspiração devem ser malucos. Não ajuda que alguns deles acreditem que o Deus Rei veio de fora do plano, quando é de conhecimento geral que o avião está selado. Os extremistas afirmam que esta informação foi vazada pelos deuses antes de desaparecerem e ainda afirmam que o Deus Rei está trabalhando com os demônios, o que é um absurdo já que as forças do Deus Rei são as que lutam e matam a maioria dos demônios. A segunda categoria de seguidores ignorantes são aqueles que acreditam que o reino da vida deveria ajudar todo o plano a prosperar, em vez deles próprios. Eles acreditam que o Deus Rei não deveria acumular seu poder apenas para seus crentes e que o Deus Rei deveria fortalecer todos os outros com o sistema Demogorgon ou pelo menos lhes alguns estigmas divinos para que possam sobreviver melhor na selva. Os extremistas deste segundo grupo acreditam que o reino da vida deveria na verdade reivindicar todo o plano para a raça dos gigantes, em vez de permanecerem pacificamente no seu reino. Eles querem que todo o poder e recursos disponíveis no reino da vida sejam usados para benefícios comunitários. Eles querem comida e abrigos sem fazer nada. Esses 2 grupos estavam muito ansiosos para se juntarem a uma rebelião contra o reino da vida. Pelo menos o primeiro grupo tem uma razão inventada, mas válida, para almejar o reino da vida. O segundo grupo deveria ter como alvo os demônios em vez de pedir coisas gratuitas, como bem-estar público e cuidados de saúde. De qualquer forma, é culpa deles seguirem líderes mentirosos. Os líderes prometeram paz e prosperidade como objetivo da sua rebelião. Eles prometeram uma rebelião que melhoraria as coisas. Seus seguidores vieram com eles para arriscar suas vidas por isso. Mas tudo o que os líderes querem é tornarem-se novos deuses e partilharem o poder de Deus Rei. Eles querem que o reino da vida tome conta do deserto para que possam iniciar suas próprias igrejas sem o assédio dos demônios. Os líderes não disseram aos seus seguidores que o seu verdadeiro objetivo era substituir os seus opressores. Tania também não disse a eles que só pode haver um Deus, então aqui estão eles. Uma rebelião pela paz e destruição construída sobre uma base de mentiras. Vá em frente, nós protegemos você. Os outros líderes disseram-lhe palavras de encorajamento, apesar de acreditarem que ela morreria em breve. Ela está entrando em território perigoso e talvez nunca mais retorne. Os riscos são muito altos e ela não precisa ir. Na verdade, como líder deste grupo rebelde, não deveria ser ela quem testaria a eficácia do método furtivo que seu patrocinador lhe deu. Mas ela tem que fazer isso. É o que acontece quando ela vai a um encontro com outros 2 transcendentes e é a única a voltar viva. Você perde confiança e influência.
Tanya afirmou que os artifícios foram destinados a ajudar os mortos aos dois transcendentes que a acompanhavam. Essa explicação não aliviou os outros líderes. Faça o contrário. Isso os fez confiar ainda menos em artistas. Eles não confiaram mais quando testemunharam outros morrendo por não atenderem ao seu aviso e olharem diretamente para os artefatos. Isso os fez temer por suas vidas. Agora ela tem que provar que funciona ou morrer tentando. Ela deu uma última olhada para eles. Existem cerca de 16 deles aqui, 5 líderes e 11 seguidores. Eles são todos os transcendentes que possuem em sua aliança rebelde. O resto e a maioria da aliança estão em outros acampamentos de base, 2 dos seguidores aqui são dela. Os outros têm 2 seguidores cada, exceto outro semideus que tem 3. Ela tinha 4 seguidores, mas 2 deles morreram recentemente. Assim, a sua influência caiu na aliança e levou consigo o seu poder de voto. É outra razão pela qual ela não pôde recusar esta missão quando todos votaram um favor. A maioria queria que ela arriscasse a vida para testar os artefatos que trouxe e ela não tinha o poder de vetar. Todos eles estão parados sob a copa da floresta. Eles esperam que ela dê o passo que avance além das fronteiras. Fim do capítulo. Capítulo 1142 Verde Nojento. Os gigantes da Ordem estão em seu tamanho normal, então todos têm cerca de 100 metros de altura. Mesmo assim, as árvores ao seu redor ainda são mais altas que eles criam sombra para cobri-los. A visão das árvores deixou Tanya furiosa. Isso a deixou mais irritada do que o fato de estar sendo jogado aos lobos. Ela pensou a mesma coisa. Não costumava haver árvores. Todas essas partes eram cobertas por areia fina e granulada do deserto. Os ventos sopravam sobre ela para criar tempestades de poeira encantadoras. Toda essa beleza foi ofuscada pelas árvores agora. Elas são como vermes. Elas cobrem tudo. Sua cor favorita é marrom. Ela odeia ver o verde. Mas agora o verde cobre tudo. Árvores eram coisas que raramente eram vistas antes. Agora eles desfiguraram o avião inteiro. Eles crescem até um tamanho titânico e cobrem tudo, inclusive os gigantes sob sua sombra. É uma farsa que ela não consegue perdoar. Ela prometeu a si mesma: quando eu me tornar rei Deus, removerei todas as árvores. As tempestades poderão então se libertar. A glória e a beleza do avião retornarão. Isso é para o futuro e ela tem que ter sucesso nesta missão de infiltração primeiro, então ela se despediu. Ela disse aos rebeldes: pela liberdade. Todos eles levantaram o punho sem palavras como demonstração de apoio. Então eles observaram enquanto ela desaparecia atrás da barreira. O desconforto começou a aumentar entre eles enquanto esperavam. A barreira é translúcida para que eles possam ver vagamente a paisagem através dela. Mas, curiosamente, eles não dão ver nenhum ser vivo atrás da barreira, então não dão ver Tanya. A barreira faz com que o reino da vida pareça distante em outro mundo, apesar de estar próximo deles. É uma ilusão, claro. Poderia haver um exército esperando por eles do outro lado e eles não saberiam agora. Será tarde demais quando eles ultrapassarem a barreira e descobrirem. Felizmente, Tanya não encontrou um exército do outro lado. Ela não conheceu ninguém nem nada. Tudo o que ela viu foi a mesma verde repugnante que deixou para trás. Só uma lembrança da vez em que ela tentou ver se eles eram comestíveis está causando um tumulto em seu estômago inexistente. Ela decidiu se concentrar em sua missão de evitar folhas verdes amargas e cascatas de árvores nojentas. Ela examinou cuidadosamente seu ambiente para determinar sua posição e garantir que era seguro. A barreira atravessa uma floresta. Então ela está em outra parte da mesma floresta que estava antes. Ela sabe que direção seguir para chegar ao centro do reino já que a barreira está atrás dela. Ela escolheu essa direção e começou a caminhar em direção a ela. Demorou algum tempo para sair da floresta e chegar à civilização. Principalmente porque a floresta em que ela está é muito grande e o reino da vida é muito maior. Afinal, o reino cobre 1/3 do plano. É o maior reino da história do avião, até onde ela sabe.
Ela poderia se expandir para sua forma colossal completa para andar mais rápido, mas isso anunciará sua presença. Ela não fez isso apesar de sua frustração porque as árvores não eram grandes o suficiente para obscurecer sua forma colossal. Então ela será descoberta facilmente. Essa não é a missão dela. Ela deve se movimentar silenciosamente e testar a eficácia dos artefatos. Isso significa que ela não deve facilitar a localização. Não demorou muito para localizar o Deus Rei. Sua forma parecia uma torre que alcançava o céu. Ele deve ter pelo menos 50 quilômetros de altura. Ela estimou com medo. Talvez mais. Como uma árvore ficou tão grande? Ela pode ver a árvore mais alta através da abertura na cobertura arbórea. Afinal, chega ao limite do avião. A largura da árvore também deve ser de centenas de metros. Provavelmente é mais largo do que alto em sua forma colossal. Essa é uma árvore que certamente pode esconder sua forma colossal, mas ela não ficou maravilhada com a visão. Em vez disso, ela sentiu nojo e aversão por isso. Esse desgosto misturado com seu medo o que a fez decidir então e eles que ela não chegaria perto disso, não importa o que acontecesse. Ele não era tão grande antes. Acho que o Rei Deus ficou mais forte. Então ela balançou a cabeça com desgosto. Ele pode ser forte, mas é feio. Essa é a coisa mais feia que já vi. Ela disse isso para aliviar seus medos, mas seu desgosto faz muito pouco para mascarar seu medo. Isso poderia ser visto em seus olhos e na maneira como ela deu um passo à frente, hesitante. De repente, ela ficou relutante em se aproximar da árvore. As árvores normalmente não são naturais. Mas essa é uma opinião dela com base em sua experiência e conhecimento limitados. As árvores podem ser uma visão normal em outros planos. Ela está disposta a admitir isso. Mas ela não acha que algo tão grande possa ser natural em qualquer plano. Essa é a raiz do seu medo. O poder do Deus Rei é evidente em seu tamanho. Ninguém pode contemplar sua forma e duvidar de seu poder. Nem ela consegue fazer isso. Não com o seu conhecimento de como o Deus Rei se tornou o único Deus no plano e como só pode haver um Deus agora. Outros olharão para este formulário e ficarão maravilhados. Mas ela sente medo e gostaria de voltar agora. Infelizmente, ela não pode. Ela tem que seguir em frente sabendo que cada passo que dá torna difícil para ela escapar se as coisas derem erradas. Se tudo isso for certo, todo esse poder será meu. Ela disse para se encorajar. Ela está assustada e não é por causa de um medo irracional de Deus Rei. Muitas coisas procuraram que ela estivesse tentando fazer e falhar. Ninguém jamais conseguiu se infiltrar no reino da vida. Fim do capítulo. Capítulo 1143 A vitória chega aos ousados. Qualquer pessoa que entrar no reino da vida por qualquer lugar que não seja os portões será visitada pelos guardiões do Deus Rei logo em seguida. Eles sempre sabem quando alguém cruzou a barreira e sempre conseguem encontrar o intruso. Eles vão questioná-la se a encontrarem. E se ela for considerada deficiente, então não haverá como escapar para ela. Acima de tudo, ela sabe o quão aterrorizantes são os guardiões do Deus Rei. Ela está ciente de como eles mataram as naves do Supremo Celestial anterior. Os guardiões são mais aterrorizantes do que o Deus Rei porque, ao contrário do Deus Rei, eles podem deixar as fronteiras do reino da vida e também exercer seu poder, mesmo que apenas temporariamente. Os guardiões são transcendentes como ela, mas certamente podem matá-la mesmo sem recorrer ao poder divino de seu Rei Deus. Ponto. É porque ela não tem poder divino ou energia de origem. Ela não tem runas nem estigmas. Ambos podem ser transcendentes, mas não são iguais. Ela também não tem mais sua habilidade divina. Então, se ela for descoberta, o que deve acontecer em breve se o artefato não estiver funcionando, ela poderá dar adeus ao seu sonho de se tornar o próximo Rei Deus. Ainda assim, ela continuou. Ela caminhou por mais de meia hora até sair da floresta. Então ela foi para a cidade mais próxima. Ela se misturou e tentou não parecer deslocada. Em seguida, ela se mudou pela cidade. O reino da vida pode ser descrito como a única luz no plano que de outra forma seria escuro.
Não é de admirar que algumas pessoas anseiem por isso. O reino é muito receptivo, mas esses rebeldes não querem fazer parte dele porque não querem estar sob o controle do governante do reino. A resistência deles fez com que fossem lançados na escuridão. Mas agora encontraram uma maneira de contornar essa restrição. Eles encontraram uma maneira de aproveitar o calor e a segurança da luz sem ter que fazer nenhum esforço para aumentá-la. Na escuridão metafórica também estão predadores. Ao contrário das presas que se escondem na escuridão e anseiam pela luz, mas relutam em serem expostas ao Deus Rei, esses predadores estão atrás do próprio Deus Rei. Alguém disse na escuridão: chegou a hora. Estas palavras abriram as comportas. Várias entidades que permaneceram ocultas saíram das trevas para a luz do dia para submeter os habitantes do dia. Eles pararam de se esconder nos bastidores. Eles deram a conhecer ao mundo a si mesmos e ao poder que exercem. Cerca de 100 entidades apareceram fora da fronteira do reino da vida. Eles parecem gigantes comuns, exceto que eles podiam voar. Nenhum gigante comum da ordem pode voar. Nem mesmo gigantes transcendentes da ordem. Portanto, apesar de sua aparência comum, ninguém os veria e se enganaria pensando que são comuns. Mas mesmo os seus rostos inofensivos mudaram quando cruzaram a fronteira. Tania cruzou a fronteira com medo e apreensão saudável, mas eles o fizeram com confiança. Então eles liberaram sua verdadeira forma como um anúncio de sua presença ao anfitrião relutante. Suas formas físicas transformaram-se em manifestações abstratas e metafóricas. Todos dentro do avião perceberam sua presença imediatamente após entrarem nas fronteiras do reino. Até mesmo os mortais comuns ficaram cientes da presença desses predadores de ponta. Eles tiveram que olhar para a fonte da pressão perigosa que caía sobre eles. Fim do capítulo. Capítulo 1144. O pedido. Os deuses de origem têm formas diferentes e estão em grupos. Cada grupo contém deuses de origem com formas semelhantes. Um grupo está cheio de sombras e entidades escuras de várias formas e tamanhos. A maioria nem sequer tem formas definidas. São massas de energia que mudam constantemente de forma e tamanho. Outro grupo está cheio de gigantes feitos de vento e relâmpagos. Este grupo consiste em entidades que são em sua maioria humanoides. Alguns grupos contêm livros humanoides ou estátuas feitas de camadas de papel. Alguns são apenas torres de livros e outros são um único livro colossal. Existem vários tipos de grupos aqui que uma pessoa experiente identificara como domínios dos grandes deuses anteriores. O único grupo ausente é o grupo do domínio do Sol. Afinal, nenhum grande deus do Sol passou no teste do céu e se tornou um deus da origem. E assim se moveram os verdadeiros inimigos do reino da vida. Eles são os apoiadores da aliança rebelde de Tania. Foram eles que lhe deram o artefato. Eles são os ancestrais dos deuses. Cada um deles costumava ser um grande deus até serem substituídos. Eles são todos deuses da origem agora. E eles voltaram para tomar sua parte no avião agora que Zernon e o plano divino não estão mais aqui para detê-los. Uma aparição apareceu na frente deles. É uma figura humanoide feita de folhas verdes com olhos amarelos brilhantes e cabelos feitos de fogo branco. A aparição é oca e translúcida, então fica claro para os deuses da origem que este não é o seu verdadeiro corpo. Esta aparição sorriu e disse: "Bem-vindo ao meu reino. O que posso fazer por você?" Ele é todo sorrisos e é educado porque está agindo como um bom anfitrião. Ele nem precisou mostrar uma aparição para reconhecer a presença deles. Ele poderia ter falado com eles com seu sentido divino que está espalhado por todo o seu reino, mas decidiu consumir um pouco de energia divina para ser um bom anfitrião. Os deuses da origem não gostaram de sua ação. Ele os avisou gentilmente: "Vocês estão em apuros. Isto é o que eles ganham por invadir o domínio de um deus. As regras da realidade se curvam à vontade do Deus dentro de seu domínio. Sua autoridade os torna soberanos aqui. É por isso que é uma má ideia lutar contra um Deus em seu domínio. É uma ideia pior lutar contra um celestial em seu domínio que é fortalecido pelo plano divino." Mas esses chamados imortais foram longe.
Eles ousaram desrespeitar o Deus em seu domínio. Eles ousaram pensar que o Deus seria subserviente a eles porque vinham em grande número. O Pai Árvore estava pensando em mostrar-lhes o erro de seus caminhos agora. Felizmente, ele não está sozinho nesse pensamento. Os deuses da tempestade também querem brigar. Alguns dos deuses do conhecimento anteriores avançaram rapidamente para mediar antes que isso se transformasse em uma guerra total. O líder dos deuses do conhecimento disse: "Não estamos aqui para a batalha." Todas as aparições falaram ao mesmo tempo. "Então por que você está aqui?" "Eu já fiz essa pergunta. Foi a segunda coisa que eu disse a você desde que você invadiu meu reino. Mas você não respondeu. Em vez disso, você começou a desrespeitar minha hospitalidade. Isso parece para mim como se você quisesse uma briga." Ela manteve: "Garanto que a última coisa em nossa agenda é uma briga. Queremos fazer um acordo com você." Correndo o risco de me repetir, vou perguntar de novo: "O que você quer?" Um terceiro grupo deu um passo à frente. É um grupo de deuses da origem que possuíam o domínio do poder e da força. São os que ainda mais parecem gigantes. Sua forma é corpulenta e musculosa. Cada um também possui uma armadura ao seu redor. Foram eles que responderam à sua pergunta. "Vimos o que vocês fizeram com o avião. É muito bom. O avião ficou melhor na nossa ausência. Admiramos vocês pelo seu esforço e gostaríamos de nos juntar a vocês para fazer coisas boas pelo avião." Fim do capítulo. Capítulo 1145 Conhecimento é poder. "Oh sim?" O pai da árvore perguntou. "Então deu fora do meu reino e comece seu bom trabalho fora das minhas fronteiras. Há muita terra lá." Os rostos dos deuses da origem mudaram. Eles franziram a testa diante do flagrante desrespeito. Eles estão apenas fingindo estar com raiva. Tudo está indo de acordo com o plano deles. Afinal, eles nem precisaram pedir para pegar parte do avião para si, e a pessoa mais poderosa no controle do avião não lhes disse para deixarem o avião completamente e se recusarem a compartilhá-lo. As coisas estão indo muito bem para eles em todas as definições. Então o Deus do conhecimento foi o único que sorriu enquanto os outros pareciam furiosos. "Agradecemos a generosidade e gostaríamos de estendê-la a você também. Estamos formando uma coalizão para proteger o avião contra estranhos e gostaríamos de convidá-lo a se juntar a nós. Vamos ajudar uns aos outros e... Deixe-me parar, você está aí. Não vou me juntar a nenhuma coalizão. Não me importo se estranhos invadirem. Eles podem ter qualquer terra pela qual possam lutar. E como você pode ver, ele está indo bem." Ela não desistiu apesar do revés. "Eu insisto. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Estou bem sozinho. Não preciso de ajuda." O pai árvore permaneceu inflexível em sua rejeição. Um deles respondeu: "A maioria de nós morrerá. Mas isso não importa. Somos imortais. Essa é a base de sua confiança. Ele é todo-poderoso aqui em seu reino. Eles nem têm a vantagem dos números e não podem usar seus domínios. As restrições sobre eles seriam piores se estivessem em um plano divino adequado. Eles não seriam capazes de usar a matriz jurídica ou suas autoridades. A maioria dos deuses de origem razoáveis não ousaria invadir o plano divino nessa situação. Não, a menos que os próprios deuses tenham sido enfraquecidos. Infelizmente, o plano divino ancorou-se no próprio plano principal. Isto permitirá que aqueles que estão no caminho da perfeição exibam sua força, assim como permite que eles exibam plenamente sua força no plano principal. É por isso que ele está confiante em sua capacidade de defender seu reino. Ele não é como outros deuses que estão restritos ao plano principal. O pai árvore ficou solene. Ele parecia estar pensando profundamente sobre seu dilema. Então ele lhes perguntou: "Tenho que perguntar de novo. Vocês têm certeza de que são todos vocês? Ainda não vejo como todos vocês podem me ameaçar." Teshiro perdeu então. Ele rugiu: "Seu Deus pomposo! Seu tolo! Somos todos nós e somos mais do que necessários para subjugá-lo. Seu orgulho e domínio serão quebrados hoje." Até mesmo o calmo Deus do conhecimento, que deveria agir como o bom interrogador, também ficou furioso.
Ela o avisou severamente: conhecimento é poder e não somos ignorantes. Conhecemos seus pontos fracos e fortes. Não viemos aqui sem um plano para o sucesso. Você, por outro lado, não sabe nada sobre nós. Ela não está se gabando. Ela sabe que uma de suas fraquezas é que ele não pode deixar seu domínio de jeito nenhum. É por isso que ele não se preocupou em rejeitar o pedido para compartilhar o avião. Só se pode manter o que podem proteger e não o que trabalharam ou merecem. Ele trabalhou para todo o avião, mas só pode proteger seu reino. Esses deuses da origem sabem disso. Eles conhecem sua habilidade. Eles sabem que ele parece ter alcançado um nível de poder sem precedentes que nenhum deles pode igualar. Nenhum deles tem uma lei suprema, então não podem se igualar a ele. A maioria deles tem força média como deuses origem. Então eles sabem que a maioria deles morrerá. Mas eles não se importam. Eles são imortais. Fim do capítulo. Capítulo 1146 As marcas ocultas. Eles estão preparados para morrer. Mas eles não são tolos. Eles também estão preparados para vencer. Então, quando todo o reino da vida congelou pela vontade divina do Deus Rei, eles estavam preparados. Os anteriores deuses das trevas ativaram as marcas que os rebeldes têm em si mesmos. O reino da vida havia congelado. O próprio ar ficou âmbar. Tanto a poeira no ar quanto o solo estavam congelados. Nada, exceto os deuses da origem, poderia se mover por causa do poder que o Pai Árvore exercia em seu domínio. O Pai Árvore estava pronto para lutar, mas teve que parar quando percebeu a ativação de uma influência externa em seu plano. Algumas pessoas que haviam permanecido escondidas dele antes brilharam em sua consciência. Mas não são boas notícias. Essas pessoas deixaram de ser escondidas apenas porque o que antes as escondia deixou de fazê-lo e transformou seu poder em outra coisa. Então pilares de escuridão surgiram de cada rebelde que tinha a marca neles. Estes formaram milhares de pilares escuros no reino congelado. O que é que você fez? O pai da árvore perguntou calmamente. Teshira disse com alegria: você é deficiente. Alguém reforçou seu argumento. Foi um dos deuses anteriores das trevas e da noite. A sombra translúcida disse: esses pilares são bombas. Eles explodirão se eu quiser. Os olhos laranja do pai árvore brilharam ainda mais. Ele perguntou: é mesmo? O que vou ganhar com essa troca? Um deus da origem foi rápido em responder: nada. Ela foi corrigida. Não é nada. Não vamos explodir o seu reino. Você receberá isso de nós. Ele balançou sua cabeça. Então temo que não possamos chegar a um acordo. Só fornecerei a informação se você jurar deixar o reino da vida em paz para sempre e manter o segredo dos Demogorgs para si mesmo. Teshira foi rápida em corrigi-lo. Você está enganado. Isso não é um acordo. Você não tem escolha. Dizimaremos seu precioso reino se você não o entregar. Isso é ao mesmo tempo uma ameaça e uma promessa que cumpriremos. Seus olhos brilharam naquele momento. Parece que isso não levará a lugar nenhum. Ele deu vários passos para trás neste encontro. Primeiro, ele cedeu parte do avião. Ele também estava disposto a desistir do processo de criação de Demogorgs. Demogorgs já estão obsoletos. A legião pode desistir em troca da paz. Mais importante ainda, eles não serão capazes de usar a informação sem o seu poder divino de ordem, mesmo que consigam criar um Deus para ajudá-los. Isso significa que eles precisarão dele depois de obterem a informação, mas não poderão fazer nada contra ele se jurarem deixar seu reino em paz. Então eles terão que implorar se quiserem sua ajuda para criar Demogorgs. Do jeito que está, eles se recusaram a fazer esse juramento, então ele não pode deixá-los ter o segredo dos Demogorgs, porque isso certamente os fará tentar matá-lo. Eles acreditam que têm influência sobre ele por causa das bombas que contrabandearam para o seu reino. O que os impede de usá-lo depois de conseguirem o que desejam? É certo que as bombas irão prejudicá-lo, mas este avião não é a sua única base. Ele tem vários outros aviões com muitos crentes. Ele é celestial supremo apenas neste plano, mas não será muito prejudicado se detonarem as bombas.
Mesmo assim, ele não pode permitir que eles o pisem. Não quando uma briga com eles irá beneficiá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 1147. Golpe por golpe. Parece que devemos ir para a guerra. Ele disse a eles: vá em frente, faça o seu pior. Eles disseram destemidamente: apenas saiba que retaliaremos na mesma moeda. Você não terá lugar neste plano. O pai árvore parou de se conter. Ele tem sido cauteloso porque não sabe nada sobre eles, mas isso está fora de questão agora. O conhecimento de que isso é tudo dos deuses da origem terá que ser bom o suficiente para ele. Então ele consumiu a energia divina da ordem e do sol de acordo com sua vontade divina pela capacitação de seu poder divino. Seu poder divino superou facilmente a resistência da matriz da lei, já que ele está em seu domínio, então sua vontade divina se manifestou. Várias estrelas apareceram de repente ao redor deles. Eles foram criados apenas com energia divina. São grandes objetos esféricos que brilham como estrelas. Eles também não são inofensivos como as estrelas. Os deuses da origem podem dizer isso. Os objetos esféricos produzem luz devido à presença da energia divina do Sol. Eles também podem sentir a quantidade de energia dentro de cada estrela. É muito. A situação não parece promissora, pois as estrelas possuem canhões apontados para elas. Como se não bastasse, todas as pirâmides de todo o reino também foram ativadas. Seus topos começaram a brilhar intensamente. Eles também estão acumulando enormes quantidades de energia que liberarão com um pensamento do Deus Rei. O pai árvore não aguentava mais ficar olhando. Não é que ele esteja fingindo que a árvore é seu corpo principal, mas ele não pode ter sua conexão com este plano cortada, então ele despertou seu poder divino. Um lago de fogo dourado apareceu ao redor da enorme árvore. Formou uma barreira que poderia atacá-lo e defendê-lo. O fogo queimou as mariposas negras enquanto elas tentavam passar por ele. A violenta reação entre o lago de fogo e as marcas criou explosões no céu. Ele zombou dos deuses: vocês não deveriam ter sido gananciosos. Agora vocês não ganham nada. As explosões esgotaram grande parte de sua energia divina, mas não prejudicaram ele nem o reino. Mas os deuses da origem não ficaram desapontados. Alguns deles gritaram em encorajamento: continue a lutar. Podemos esgotá-lo com um pouco mais de esforço. Uma das vantagens que os celestiais têm sobre outros deuses é que eles podem armazenar uma quantidade infinita de energia divina. Portanto, quanto mais velho for um celestial, mais difícil será matá-lo. Seus muitos anos de acumulação os tornarão formidáveis. Mas o Deus Rei não é celestial há até 2000 anos e eles fizeram com que ele usasse muita energia divina para defender seu corpo principal. Eles não tinham grandes esperanças de derrotá-lo em uma única luta antes, mas isso mudou agora. Os deuses origem resistiram com vigor renovado. Eles sabem que podem morrer, mas querem fazer com que sua morte conte. Eles rugiram de raiva e derrubaram o mundo. A energia origem jorrou deles como uma maré. Mesmo que eles não possam infundir seus ataques com força da alma devido à supressão do reino, a matriz da lei ainda entrou em ação tentando tornar sua vontade uma realidade por causa de seus números. O fogo queimava por toda parte. A água jorrou e destruiu tudo. Um relâmpago explodiu. A luz brilhou. Foi uma visão bastante impressionante. Mas foi apenas isso porque nenhum dano real foi causado. O pai árvore usou suas aparições e poder divino para formar uma barreira ao redor dos deuses origem. A barreira os separava do resto do reino. Todos os seus ataques não conseguiram passar pela barreira enquanto seus próprios ataques poderiam alcançá-los. Mas ele teve que gastar muita energia divina para resistir aos ataques. Fim do capítulo. Capítulo 1148. Supressão dos deuses. Alguns rugiram novamente: só mais um pouco. Um pouco mais. Esta é uma batalha que eles estão perdendo e sabem disso. Eles estão muito irritados e frustrados. Mas eles não estão desapontados, embora os seus ataques não tenham nenhum efeito visível sobre ele. Isso ocorre porque ele está gastando energia divina.
Seu consumo de energia divina deve ser muito alto para resistir tão bem a todos eles. Ele pode ser forte, mas eles ainda têm a vantagem numérica ao seu lado. É por isso que eles trouxeram todos os deuses da origem em sua aliança para lutar contra ele. Seu gasto de energia divina é 99 vezes a quantia que ele gastaria se lutasse contra um único deus da origem. Eles têm que usar o pensamento de que estão esgotando sua energia divina como encorajamento, porque a outra escolha não é boa. Esta luta não terminará a menos que um deles morra e desista. Essas são as opções porque não podem escapar. Ele bloqueou sua fronteira para negar entrada ou saída. Eles ficam presos aqui com ele até que ele termine com eles ou até que ele não possa mais mantê-los aqui. Então eles têm que permanecer encorajados ou desistir e permitir que ele faça o que quiser com eles. O Pai Árvore riu deles. É por isso que você não deve atacar um Deus em seu domínio. Deuses podem ser ridicularizados. Eles podem ser insultados por sua fraqueza. Eles podem até ser mortos. Mas a menos que você seja um Deus da origem com uma lei suprema ou um demônio, é uma péssima ideia, até mesmo tola, lutar contra um Deus em seu domínio. Não há diferença entre um e 100 inimigos no caminho da perfeição para um Deus em seu domínio. Não importa a quantidade de atacantes, eles serão reprimidos da mesma forma. Este não é um domínio completo, pois não é o seu reino divino. Ele não pode suprimi-los completamente, mas ainda pode intimidá-los. Fiar decidiu prestar atenção a esse Deus origem e aos outros que foram afetados pelo estranho objeto. Seu rosto mudou imediatamente. Ele não sabe o que os objetos estão fazendo, mas suspeita do que eles são capazes com base em como agem. Cometa suicídio imediatamente. Acho que é uma foca. Um selo, mas não sinto nenhuma restrição de espaço ou tempo. Apenas faça. É melhor prevenir do que remediar. Matar os deuses da origem obviamente não funcionará para se livrar deles. Métodos alternativos foram procurados para neutralizá-los com eficácia sem matá-los. A selagem é uma delas. Se o Rei Deus quiser se livrar da vantagem da imortalidade, então o selamento seria uma boa ideia, portanto, é suspeita. Este objeto não está agindo como um selo normal deveria, mas o Deus do conhecimento não consegue pensar em nenhuma outra função para ele. Que outra função eles poderiam ter quando obviamente não estão causando nenhum dano? Além do mais, o Deus Rei não faria algo inútil em uma luta. Tudo bem, o Deus Origem disse com relutância. Ele não quer morrer, embora eles tenham planejado morrer. Ressuscitar é caro e não parece valer a pena morrer por causa de uma ameaça que pode não significar nada no final das contas. Pode ser que o Deus Rei esteja tentando enganá-los. Isto é altamente provável, uma vez que as focas são muito difíceis de produzir. Será mais difícil para um Deus adquirir. Mas é como disse o Deus do conhecimento. Melhor prevenir do que remediar. Ser selado é pior do que morrer. Então ele tentou suicídio. Que porra é essa? Foi tudo o que ele conseguiu dizer antes de explodir. Um Deus origem pode se matar. Eles apenas precisam fazer com que a energia dentro deles exploda de sua origem para sua existência sem vontade e direção. A única coisa que pode impedir isso é o selo de um Deus mundial ou um selo incrivelmente poderoso. Fim do capítulo. Capítulo 1149. Entre uma rocha e um lugar difícil. Este estranho objeto não é um selo incrivelmente poderoso como eles pensavam. Isso não impediu o Deus da origem de se matar, então ele foi capaz de cometer suicídio por explosão. Mas nem toda a sua existência foi destruída. É por isso que ele exclamou pouco antes de morrer. Ele percebeu que sua energia se recusava a entrar em seu braço que estava coberto pelo estranho objeto. Portanto, permaneceu intacto após sua morte explosiva. Esse braço foi jogado por causa da explosão. Fiar, um Deus do conhecimento, viu isso e não pôde deixar de exclamar: "Ah, não!" Agora, tecnicamente, o Deus Origem ainda não morreu. Afinal, seu braço ainda está intacto. Ele começou a se regenerar daquele braço. Um Deus Origem pode se regenerar a partir de uma pequena gota de sangue, muito menos de um braço inteiro.
Infelizmente, o estranho objeto estava encobrindo as partes que se regeneraram assim que se regeneraram. Foi o que Fiar viu que o fez perceber que eles poderiam estar em apuros maiores do que esperavam. Essa percepção atingiu Fiar fortemente porque ele viu que esse Deus Origem não foi o único a cometer suicídio para evitar ser selado. Muitos deles ouviram seu conselho. E agora eles estão sendo sepultados vivos. Ele gritou: cuidado com o dispositivo estranho. É um dispositivo de vedação. O dispositivo também é muito resistente. Não vai quebrar facilmente. Defenderá os cativos tal como a lei da ordem defende os gigantes da ordem. É como uma armadura que os protege. Portanto, embora o dispositivo não seja tão sofisticado quanto o selo dos deuses da origem e não use restrições de espaço ou tempo para selar cativos, ele faz o mesmo trabalho que um selo. E ainda melhor é que realmente protege os seus prisioneiros da morte. Ele está sendo generoso. O selo e as demais funções do aparelho são apenas efeitos colaterais de sua generosidade. Certamente ele não pode ser culpado por isso. Os deuses origem não compartilham seu ponto de vista. Eles acham que o presente dele é mau, então tentam destruí-lo. Mesmo que pudessem, os ataques contínuos de suas estrelas da morte não permitiriam. Eles precisam concentrar sua atenção no dispositivo ou se defender contra ataques violentos. Se eles não se protegerem das estrelas da morte, eles morrerão e se regenerarão apenas para descobrir que foram ainda mais selados. Eles estão em apuros, ou o que alguns chamarão de entre uma rocha e uma situação muito difícil. Não é um eufemismo dizer que ele os colocou numa situação desesperadora. Mas alguns tiveram sorte. Os lasers das estrelas da morte os separaram do dispositivo de selamento. Isso os fez perceber como sair de sua situação difícil. Corte o selo. A notícia se espalhou rapidamente de que o método para se libertar do selo é cortá-lo. Eles seguiram esse conselho para obter um alívio temporário de sua situação. É apenas temporário porque a única saída é conseguirem escapar. Infelizmente, não há como escapar. A fronteira foi selada para que eles não possam voltar. Eles estão sendo bombardeados pela frente e não podem avançar. Seus corpos são então despedaçados pelos lasers. A única coisa que resta são as peças seladas. Portanto, eles terão que se regenerar a partir da parte selada e serem ainda mais selados. Fim do capítulo. Capítulo 1150 Mais ataques. Isto aconteceu repetidamente. A batalha durou horas. O Pai Árvore desperdiçou muita energia divina que ganhou dos múltiplos planos. A despesa fez com que ele estremecesse de dor no coração. Sua dor de cabeça diminuiu porque nenhum dos deuses da origem morreu. Todos eles foram selados para que sua energia divina não fosse desperdiçada. As 99 bolas douradas voltaram para ele com seu conteúdo. Eles são maiores em tamanho e mais pesados também. Isso é legal, ele disse em agradecimento. Isso é muito bom, concordou Hélios. Os dois riram maldosamente para si mesmos, como se estivessem rindo de uma piada interna. As estrelas da morte desapareceram como ele desejava. As pirâmides retornaram ao seu estado adormecido e todas as aparições, exceto uma, desapareceram. Seu consumo de energia divina caiu. Ele voltou sua atenção para o fruto de seu trabalho. Ele tem 99 dispositivos diante dele. Cada um tem um deus da origem completo selado dentro dele. Nenhum dos deuses da origem morreu antes que ele pudesse usar o selo neles. Não é por acaso. Ele planejou não deixar nenhum deles partir desde o início da luta. É muito arriscado deixar pelo menos um deles escapar por vários motivos. Por um lado, informações sobre ele seriam vazadas. Isso é muito ruim quando se luta contra pessoas que têm imortalidade. O fugitivo pode retornar com mais ajudantes e com uma estratégia melhor depois de aprender com o erro anterior. Seu poder divino surgiu como uma maré. Ele desfez o dano que os deuses da origem causaram à paisagem ao redor da fronteira e a restaurou à sua condição anterior. Com a ausência das estrelas da morte e das pirâmides brilhantes, é como se nada tivesse acontecido aqui. Então o Pai Árvore desapareceu com as focas.
Hélios disse antecipadamente, parece que a segunda geração do nosso sistema de energia alternativa será um sucesso. Sim, temos a matéria-prima para isso. Mas como faremos isso? Devemos seguir os esquemas de Sovereign ou devemos criar um mais adequado para gigantes da ordem? Hélios disse depois de pensar sobre isso, vamos escolher aquele adequado para os gigantes da ordem. É caro, mas nada de bom sai barato. Além disso, podemos pagar. Isso os fez rir porque não seriam eles que pagariam o custo do procedimento. Sim, podemos nos dar ao luxo de usar energia cósmica e nossas matérias-primas são imortais. Elas não podem ser desperdiçadas, então também podemos nos dar ao luxo de falhar. A ideia da dor pela qual os deuses da origem passariam os encheu de alegria quando começaram a trabalhar no sistema de energia que tornaria o sistema Demogorgon completamente obsoleto. As matérias-primas serão deuses da origem em vez de demônios. Eles estão usando o sistema de armas recém-criado de Sovereign como base. Este sistema de armas foi criado há alguns milhares de anos, antes de Sovereign ser traído por seu avião. Já percorreu um longo caminho desde seus primeiros testes iniciais com o Gaster. Hélios e o Pai Árvore melhoraram isso. A capacidade de selar entidades é apenas um efeito colateral do artefato. Sovereign adicionou essa parte para garantir que o Deus da origem selado não seria capaz de se comunicar com o mundo exterior e pedir ajudantes. A principal função do artefato é transformar o que ele selou em uma arma. Este artefato que Sovereign criou tem o potencial de superar os artefatos de origem, pois pode ter o poder de um Deus de origem completo em vez de ser parte de um Deus de origem. Portanto, pode ser útil para os deuses da origem muito mais do que artefatos de alto nível, mas abaixo dos fragmentos mundiais no poder. Fim do capítulo. O que importa na vida não é o que acontece com você, mas como você se lembra disso. Gabriel Garcia Marques.